Olá meus amigos e minhas amigas, hoje iremos falar resumidamente um pouco sobre os Cavaleiros Templários. Então vamos para o que interessa. Os Cavaleiros Templários tiveram a origem na Cruzada da Idade Média. A ordem foi fundada após a primeira cruzada por Hugo de Pires, em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros do rei Babuíno II de Jerusalém, que os acolheu em seu palácio em uma das esplanadas do templo. Nasce assim os pobres Cavaleiros de Cristo, que por se estabelecerem no monte do templo de Salomão, vieram a ficar conhecidos como a Ordem do Templo e por templários quem dela participava. A finalidade da ordem era proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, mais precisamente o caminho de Jafá e Cesareia, vítimas de ladrões em todo o percurso. E já na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. A regra era bem típica de uma sociedade feudal. Entre algumas regras estavam que a admissão de novos candidatos seria aprovada pelo bispo local, não poderia comer carne às quarta-feiras, e algumas curiosidades, como 2 cavaleiros deveriam comer do mesmo prato. Oficialmente, como consta na regra templária, o termo correto para designar o maior superior hierárquico era mestre do templo, e não grã-mestre, como lhe é referido nos dias atuais. Para ser admitido como cavaleiro, o postulante deveria ser cristão, conhecer a regra templária antes mesmo de ser admitido, jurar viver em castidade e pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A iniciação se dava com uma cerimônia religiosa, realizada por um dos padres da ordem. Com o passar do tempo, a ordem do templo ficou riquíssima e muito poderosa. Receberam várias doações de terras na Europa. Entre algumas doações estão a herança do rei Afonso I de Aragão, que por não possuir herdeiro do sexo masculino, deixou todos seus bens às ordens de cavalaria. Mas não só de doações viviam a ordem. Os templários usavam as propriedades que lhe eram doadas para plantar trigo, cevada e criar animais. Assim, a subsistência dos cavaleiros se davam com a venda de trigo, cevada, lã de carneiro, carne de bovinos e queijo, feito com leite dos animais criados nas propriedades templárias. Agora vamos falar resumidamente, mais ou menos, quando as coisas começaram a não ficar boas para os cavaleiros templários. Com graves problemas de dívida e tendo de recorrer a empréstimos junto dos templários para financiar os negócios do seu reino, Filipe IV usou a sua influência sobre o Papa Clemente V para acabar com a ordem e confiscar todos os seus bens. Para isso, colocou em efeito uma estratégia de descrédito, acusando os templários de heresia. A ordem de prisão aos templários foi redigida em 14 de setembro de 1307, no dia da exaltação da Santa Cruz, e no dia 13 de outubro de 1307. Lembrando, isso foi em uma sexta-feira. Todos os cavaleiros que estavam em território francês foram detidos. Agora vou falar de um detalhe importante. Vejam bem o que vou dizer. Segundo a tradição, muitos cavaleiros cruzaram o umbral da Ordem Rosa Cruz, e a ela se afiliaram os que eram membros de escolas esotéricas. Muitos cavaleiros tiveram coragem de investigar os campos de conhecimento que suas incursões por países orientais haviam possibilitado. Esse conhecimento ultrapassava os limites das fronteiras de investigação da igreja. Pessoal, esse é um resumo sobre os Cavaleiros Templários. Espero que vocês tenham entendido esse resumo da história. Desde já, agradeço por terem assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, é claro, deixar o like. Fiquem todos com Deus e até a próxima.